Então vamos falar um pouquinho, né, sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Como o nosso planeta ele se formou, né, a origem dele, como é que ele evoluiu e como chegou à atual configuração que nós conhecemos atualmente. Para isso, né, como vocês podem observar na imagem, representando essa evolução, né, das eras geológicas até o presente momento. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre essa dinâmica, os agentes que ajudam, né, no processo de formação, como também de transformação do nosso relevo terrestre. Para isso é necessário a gente entender como é que acontece essa dinâmica no nosso planeta. Como foi que nosso planeta se originou? A Terra, né? Então, a Terra, segundo estudos científicos, mostra que o nosso planeta tem uma idade de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Ao longo desse tempo, a Terra ela passou e passa, né, já que o processo é dinâmico, está em constante transformação, né, por grandes mudanças. Essas mudanças elas acontecem a partir, né, voltando novamente à imagem inicial, representando aí, né, as eras geológicas e as transformações que aconteceram no nosso planeta ao longo do tempo, a partir das transformações que aconteceram. Composição interna do nosso planeta. Então, o nosso planeta, o planeta Terra, ele é constituído basicamente, internamente, por 3 camadas, como são conhecidas. Essas camadas, elas se encontram estáticas, ou seja, não estão, né, em constante transformações, que são elas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta, que também é conhecida por litosfera, né, caso apareça para vocês em alguma atividade esse termozinho litosfera. Crosta, né, que representa a camada superficial e que vai envolver todo o nosso planeta. O manto é a segunda camada que se encontra, né, abaixo da crosta. É no manto onde nós vamos encontrar vários tipos de rochas, né, como também as altas temperaturas. E isso provoca, né, nesse local, especificamente da composição interna da Terra, do nosso planeta, o encontro de um material pastoso. Esse material pastoso que nós conhecemos por magma. Além disso, nós temos o núcleo, que é a parte central do planeta, onde nós vamos encontrar, além das elevadíssimas temperaturas, a presença de metais como ferro e níquel. Então, pessoal, se a gente pudesse fazer uma simbologia, né, ou seja, uma analogia entre as camadas internas do nosso planeta e o ovo da galinha, seria basicamente assim. O ovo, a casca do ovo, melhor dizendo, seria a crosta terrestre. A clara do ovo, né, seria o manto, e a gema do ovo seria o núcleo. Isso formando, né, as 3 camadas internas do nosso planeta. Como vocês podem observar também na figura, né, representando esse corte aí, para ficar bastante, né, específico, que vocês possam estar compreendendo de uma melhor forma as nossas 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Existem subdivisões dessas camadas, mas para o momento, né, é importante ressaltar, basicamente, quero que vocês tenham essa compreensão inicial dessas 3 camadas superficiais, que seriam crosta, manto e núcleo, e suas principais características. Mais adiante, quais são as grandes teorias, né, que explicam, existem várias, que explicam a formação, né, do nosso planeta? Como foi que a Terra se formou, se originou? Então, existe a primeira teoria, que é uma das mais aceitas diante da ciência, que é a teoria de Alfred Wegener. Foi lá do início do século XX, especificamente no ano de 1912, no qual ele disse, né, propôs a teoria com base nas formas dos continentes de lado a lado. Em outras palavras, como vocês podem observar na figura aí, né, que está em movimento,
ela representa que todas as terras emersas, e aí eu abro um parênteses, né, para vocês, que são terras emersas, são aquelas que se encontram localizadas acima do nível do mar. Então, todas as terras emersas que nós encontramos, né, do nosso planeta, elas estiveram reunidas em uma única massa continental. E qual é o nome dessa massa continental, professor? Essa massa continental recebe o nome de Pangeia. Ao longo dos anos, e aí eu não estou falando em anos cronológico, em sim em tempo geológico, houve a separação, como a figura representa aí, dando a atual configuração que nós conhecemos, né, dos continentes. A exemplo do continente americano, do continente africano, continente europeu, continente asiático, da própria Oceania e da Antártida, formando, né, essa composição aí de continentes que perfaz o nosso planeta. Então, não esqueçam, existem várias teorias, não é somente a teoria da deriva continental, mas é importante ressaltar que a teoria da deriva continental ela é bastante, né, aceita e uma das mais importantes. Para isso, né, existe também, dentro dessas grandes teorias, a explicação a partir do choque das placas tectônicas. Né? Esse choque das placas tectônicas, nós sabemos que são três, ou muitos, né, autores tratam como limites das placas tectônicas, que são eles convergente, divergente e transformante. Então, não esqueçam isso. Existem três limites das placas tectônicas: convergente, divergente e transformante. Como também, pessoal, é importante ressaltar para vocês que atualmente a Terra ela apresenta 7 grandes placas tectônicas principais, mas existem muitas subplacas menores. Mas o mais importante destacar são essas 7 grandes placas, como vocês podem observar, né, no mapa aí, representando essas 7 grandes placas. E aí destacar a que influencia o território brasileiro, o nosso país, que é a placa sul-americana. Lembrando, o Brasil se encontra no centro de uma placa tectônica e não no limite. Isso é importante por quê? Porque o Brasil, né, ele fica meio que protegido, entre aspas, aí, do encontro dessas placas tectônicas que provoca eventos catastróficos, a exemplo dos terremotos, né, e etc. Diversos outros eventos que a gente vai estar tratando aqui mais um pouquinho adiante. Então, o Brasil ele se encontra no centro dessa placa americana, né, sul-americana, como é conhecida. E no total, no mundo tem essas sete grandes placas tectônicas, que estão subdivididas em outras demais. Mas o mais importante, né, de forma inicial, introdutória, para que a gente possa estar compreendendo aí a formação do nosso planeta, eu quero que vocês entendam sobre nessas 7 grandes placas, os limites que existem, que são eles convergentes, divergentes e transformantes, e que o nosso país, o Brasil, se localiza no centro dessa placa tectônica. E aí vamos falar um pouquinho, né, desses limites. Primeiro, o limite divergente. E aí, entre aspas, traz a palavra construtivas, né? É quando uma nova crosta é gerada e as placas elas se distanciam. O próprio nome afirma isso, né? Uma das outras. Olha aí a figura representando. Então, as direções, as setinhas, como vocês estão observando aqui, elas possuem sentidos o quê? Contrários. Elas se afastam. Esse tipo de limite pode acontecer em diferentes tipos de placas. Pode ser entre uma placa oceânica e uma placa continental, entre duas placas oceânicas, né, e vice-versa. Então, nós temos aí esse primeiro limite, o limite, né, que eu acabei de falar para vocês, divergente. Aqui é um grande exemplo, né, do limite divergente, que é o Rift Valley africano. Então, essa separação dessas duas placas formou esse grande vale aí, como é conhecido por Rift Valley africano. Mais especificamente no mapa, para mostrar para vocês, né, esse grande exemplo aí de limite de placa tectônica. O limite convergente.
Então, o próprio nome já diz, uma coisa que converge, né? Tem o mesmo sentido. As placas, elas vão que se chocar. Então, ele é destrutivas, né? Quando uma placa mergulha sob a outra, sendo uma delas consumidas. Quando acontece esse processo, recebe o nome de quê? Subducção. Não esqueçam disso. Professor, e quem vai sobrepor? A mais densa vai sobrepor a menos densa. E aí nós vamos ter, né, exemplo também entre a placa oceânica e continental. E aí, entre uma placa continental e continental, vocês estão observando, né, em todas as figuras, o que é que está acontecendo? O choque entre elas, elas estão convergindo para o mesmo ponto, certo? Sendo que uma vai sobrepor a outra. A mais densa vai sobrepor a menos densa. E aí nós temos um grande exemplo, essa imagem, né, belíssima aí, a Cordilheira do Himalaia. Então, a Cordilheira do Himalaia, ela foi formada a partir de quê? Do choque de placas tectônicas. Que tipo de choque? Convergente. Então, recapitulando para vocês, quais são os três limites? Convergente, divergente, transformante. As montanhas, como é que são formadas? A partir do limite convergente, ou seja, do choque de placas tectônicas. E aí, né, mais outro grande exemplo do limite convergente, que é destrutivo entre uma placa oceânica, entre duas placas oceânicas, melhor dizendo para vocês. E por último, o limite, né, conservativas, ou seja, falei para você dos convergentes, divergentes e agora vamos falar do limite transformante. As placas elas são conservativas, não há nem produção nem destruição da crosta. Ou seja, elas vão se deslizar uma em relação à outra, certo? E aí vocês observem as setinhas aqui, ó. Elas possuem, né? Elas se deslizam entre elas. Um grande exemplo disso é a formação, né, de San Andreas. E aí nós temos um grande exemplo aí de placa tectônica, de limite de placa tectônica que acontece a partir do limite transformante. Bom, pessoal, essa parte introdutória que eu gostaria de estar, né, tratando com vocês. Mais adiante a gente vai estar em um outro momento, em um outro vídeo, falando aqui sobre os agentes de transformação que acontecem no nosso planeta, são eles os agentes internos e externos, e como é que eles provocam essas mudanças na transformação do relevo terrestre. Um abração a todos vocês, né? Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.